Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito e hoje nós vamos analisar uma questão que caiu no concurso público do Ministério Público de Minas Gerais, concurso para promotor substituto. É uma questão aí envolvendo a teoria do crime, teoria do erro, discriminantes putativas e excludentes de licitude. É uma questão curta, mas bastante densa, com muita informação. Vamos ver. A questão é a seguinte: sobre as causas de justificação, assinale a alternativa correta. Letra A. O excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação previstas no artigo 23 do Código Penal, salvo ao estado de necessidade em face da adoção da teoria unitária. Letra B. É admissível o reconhecimento da legítima defesa contra a agressão de agente em erro de tipo permissivo evitável. Letra C. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Letra D. De acordo com a nova redação promovida pela Lei 13.964/2019, que é o pacote anticrime, considera-se em estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Essa questão dá para ser resolvida de duas maneiras. Analisando aqui as assertivas de acordo com a lei seca. Os senhores verão que boa parte delas aqui a gente resolve apenas vendo a lei seca, comparando com a assertiva, e aí a gente vai chegar à resposta. Mas nós aqui queremos fazer um trabalho diferente. Queremos que os senhores entendam os conteúdos aqui envolvidos. Como eu já disse, teoria do crime, excludentes de licitude, teoria do erro, discriminantes putativas. Porque entendendo os institutos, os senhores conseguiriam resolver essa questão mesmo sem ter acesso à lei seca, entendendo a razão, os motivos de cada um desses institutos, quando eles se aplicam, quando eles não se aplicam, o que é essa teoria unitária, o que é o excesso doloso, o que é o excesso culposo, o que é uma legítima defesa, o que é um agente que age em erro de tipo permissivo. E nós vamos resolver desta maneira, analisando os temas e explicando os temas para os senhores, para que os senhores, de fato, não tenham apenas a correção da questão, mas aprendam aqui os conteúdos envolvidos. Vamos ver assertiva por assertiva. Letra A. O excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação previstas no artigo 23 do Código Penal, salvo ao estado de necessidade em face da adoção da teoria unitária. Eu poderia resolver essa questão com os senhores apenas lendo a lei, apenas lendo o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. Eu vou mostrar aqui. Artigo 23, que é onde estão listadas as causas de justificação ou as causas que excluem a ilicitude, as excludentes de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito do cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. É o excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, está resolvida a questão. O parágrafo único diz que o excesso, em qualquer das causas excludentes de licitude, em qualquer das causas de justificação, vai ser punido. Então, a letra A está errada. E eu poderia passar para a próxima questão. Mas aí, os senhores não aprenderam o que são causas de justificação, por que esse nome, o que é a teoria unitária, que incide ali no estado de necessidade, por que o excesso é punido, o que é o excesso doloso, o que é o excesso culposo. E no nosso canal, a intenção é fazer com que os senhores aprendam direito. Então nós não vamos resolver dessa forma simples. Nós vamos analisar cada um desses institutos que constam na assertiva e aprender, de fato, direito. Para que quando a questão venha de uma outra forma, mas traga esses mesmos temas, os senhores tenham conteúdo para resolver. Vamos lá. Bom, a letra A fala de causas de justificação. Aliás, o preâmbulo da questão é sobre isso. Sobre as causas de justificação, assinale as assertivas. Vamos então entender primeiro o que são causas de justificação. Por que tem esse nome? Causas de justificação. E por que podemos falar que causas de justificação é sinônimo, são iguais a excludentes de ilicitude? Vamos lembrar lá da teoria do crime. O que é o crime no conceito estratificado? É uma conduta humana, típica,
antijurídica praticada por um agente culpável. Então, para nós definirmos que uma conduta do mundo real ela é um crime, ela se configura num crime, nós temos que passar por todos esses passos. Dentro de cada um desses passos, há outros elementos, e nossa ideia aqui não é aprofundar na teoria do crime, mas dar essa premissa apenas para os senhores entenderem a questão. Então, primeiro, a gente avalia se é uma conduta humana ou não. Sendo uma conduta humana, se ela é típica, se há uma previsão de um tipo penal descrevendo aquela conduta na norma. Depois, nós verificamos se essa conduta típica ela é antijurídica, ou seja, ela é ilícita, ela é contra a lei. E depois nós analisamos se ela foi praticada por um agente que pode ser responsabilizado criminalmente, um agente culpável. O que interessa para nós hoje aqui? Falarmos do terceiro ali elemento, né? Do segundo elemento que todos eles gravitam em torno da conduta humana, né? Conduta humana é o princípio integrador, então a gente analisa se ela é típica, antijurídica ou culpável, tudo em torno aqui da conduta humana. Então, vamos lá, não vamos analisar tipicidade, vamos analisar antijuridicidade. O que é uma conduta antijurídica? Porque às vezes nós temos uma conduta que ela é típica, ela é prevista como crime, mas mesmo assim, perante o ordenamento, ela vai ser considerada lícita. Ela vai ser considerada de acordo com o ordenamento, de acordo com o direito. E como isso ocorre? Bom, primeiro nós vamos partir do seguinte pressuposto. Como eu falei, a ideia aqui não é aprofundar na teoria do crime, mas algumas premissas precisam ser estabelecidas. Nós dizemos que quando uma conduta ela é típica, ela já possui um indício de que ela também será ilícita. Então, geralmente, uma conduta típica também será ilícita. Ela sendo típica, ela tem cara de ser ilícita, salvo em algumas hipóteses que vão falar que esta conduta, apesar de típica, ela é lícita. Então, são causas que excluem esta ilicitude indiciária que a conduta típica tem. Então, eu pratico uma conduta típica, eu sou um humano, minha conduta é humana, eu pratico uma conduta típica. A primeira análise é se a conduta típica ela já tem uma ideia de que ela é ilícita também, a não ser que ocorram causas que excluam essa ilicitude dela. Por isso nós chamamos de causas excludentes de ilicitude, porque são exceções. A regra será de que condutas típicas, via de regra, serão também ilícitas. Possuem um indício de ilicitude. Por isso, em latim se usa a expressão que a tipicidade é a ratio cognoscendi da ilicitude. Sendo típica, ela possivelmente será ilícita também, a não ser que ocorram algumas coisas, que são as causas que excluem a ilicitude, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então nós entendemos que causas excludentes de ilicitude, elas afastam essa presunção relativa de que qualquer conduta típica também será uma conduta ilícita. Então, como eu disse, é uma presunção relativa. Praticou um fato típico, a gente presume que ele também será ilícito. Aí, ocorrendo uma causa excludente de ilicitude, aquele fato típico, apesar de típico, passa a ser considerado lícito, por isso excludente de ilicitude. Agora a questão fala em causa de justificação. De onde vem essa expressão justificação? Vem do seguinte, para alguns autores, na doutrina, eles utilizam a expressão injusto. E o que é a expressão injusto? É a soma de uma conduta humana típica e antijurídica. Quando uma conduta humana é típica e antijurídica, a gente chama de injusto. A doutrina chama de injusto. Se nós afastamos ou a tipicidade ou a ilicitude, a gente torna essa conduta de injusto para uma conduta justa. Então eu teria ali uma causa típica, uma conduta típica, e ocorrendo uma dessas causas de justificação, haveria o afastamento da ilicitude e aquela conduta injusta passaria a ser chamada de justa, uma conduta justa. Afastaria o injusto penal. Por isso, causa de justificação. Então é para os senhores entenderem. Quando falar em causa excludente de ilicitude ou causa de justificação, é o afastamento ali da ilicitude, o afastamento
da antijuridicidade da conduta. Antijuridicidade também é outra expressão que quer dizer o seguinte: apesar dessa conduta ser típica, perante o ordenamento jurídico, ela é legal. Então, ela não é antijurídica, ela está dentro do ordenamento jurídico. Por isso se fala em causa que exclui a antijuridicidade da conduta. Então, causa excludente de ilicitude, causa excludente de antijuridicidade e causa de justificação são todos sinônimos para determinar o afastamento da ilicitude da conduta. E as causas de justificação são, como eu já disse várias vezes aqui, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. E o que são, então, os excessos? O que é um excesso doloso? O que é um excesso culposo? O parágrafo único do artigo 23 fala que o excesso será punível. Então, quando a pessoa estiver agindo sobre uma excludente de ilicitude, mas passar a agir em excesso, esse excesso será punido, tanto a título doloso quanto a título culposo. Na verdade, os senhores verão, entendendo a doutrina aqui, que esse parágrafo, na verdade, nem precisaria existir. Porém, a lei, às vezes, cria alguns dispositivos para reforçar uma ideia de forma didática, para evitar uma má interpretação da lei. Porque os senhores verão que o excesso nada mais é do que uma nova conduta. Quero dizer, você inicia a sua conduta protegido por uma causa de justificação, por uma excludente de ilicitude. No entanto, em determinado momento, as circunstâncias que autorizam a exclusão da ilicitude, elas cessam, elas terminam. E aí você não está mais protegido por esta causa de justificação. E se você continuar agindo tipicamente, você então, essa nova ação, passará a ser considerada uma nova conduta típica e antijurídica em excesso e, portanto, punível. Dou um exemplo. Alguém está me atacando a minha vida. Eu ajo em legítima defesa para repelir esse ataque. Eu estou acobertado pela legítima defesa. A pessoa, por exemplo, está me atacando com uma faca. Eu reajo fisicamente, entro em luta corporal contra essa pessoa, estou aqui agindo em legítima defesa. Em um determinado momento eu consigo vencer esta luta, retirar a faca da mão da pessoa. O que aconteceu? A injusta agressão acabou. Não tem mais injusta agressão. E, portanto, a partir daí, todos os atos que eu tiver de agressão contra este meu agressor inicial serão considerados excessos. Então, na verdade, é uma nova conduta, são novos atos executórios. Acabou a defesa, acabou a autodefesa e eu passei de alguém que estava se defendendo para alguém que está agora agredindo. Então, voltando ao exemplo aqui rapidamente. A pessoa me atacou com a faca. Eu me defendi, consegui vencê-la no combate, tomei a faca dela e agora ela está indefesa e desarmada e já perdeu a luta para mim. Eu continuo os atos de agressão. Agora eu passo a usar esta faca contra a pessoa. Eu passei então de alguém que estava se defendendo para alguém que está agredindo. E a lei vai dizer isso é um excesso. E é um excesso doloso. Por isso eu vou responder agora pelos meus próximos atos. Sejam eles atos de lesão corporal ou até um ato homicida se eu vier a matar essa pessoa. Porque eu não estou mais protegido pela legítima defesa. A legítima defesa acabou quando eu repeli a injusta agressão. Por isso fala-se em excesso. Então a pessoa me atacou, eu me defendi, protegido pela legítima defesa, venci o combate, tomei a faca dela. E aí eu penso assim, bom, agora eu vou me vingar, eu vou praticar novos atos. Isso é um excesso doloso. Esses novos atos, eles estão sendo exagerados e estão sendo exagerados com esta minha intenção. Por isso se fala em excesso doloso. O que é o excesso culposo, então? O excesso culposo vai acontecer quando esta minha reação, apesar de ser excessiva, ela não é intencional, mas ela ocorre por meio de uma imprudência, ou de uma negligência, ou de uma imperícia. Nos casos aí de legítima defesa, nesse exemplo que eu citei, geralmente vai ser uma imprudência. Eu ali, atrapalhado por aquela questão de violência, não tomo os cuidados legais e acabo agredindo mais do que deveria a título de culpa por meio de uma imprudência. Então vamos pensar nesta mesma situação que
que eu citei de exemplo aqui. Alguém me ataca com uma faca, atenta contra a minha vida, eu reajo fisicamente contra esse ataque para prevenir ali, tomo a faca da mão dessa pessoa e não percebo que ela já, por exemplo, desmaiou ou está cansada e não oferece mais risco. Eu estou ali nervoso por aquela questão e continuo a praticar atos de agressão. Só que não são intencionais no sentido assim de que agora eu quero machucar essa pessoa. Eu ainda quero me defender, só que ela não oferece mais risco. Então as lesões que eu estou praticando ali é por culpa, por imprudência, em razão ali das circunstâncias do fato. Eu não observo a questão, não tenho cuidado de observar que aquele risco não existe mais e ajo de forma culposa. Exagero na minha defesa, machuco mais do que deveria, para além de repelir a injusta agressão, mas não tenho esta intenção, nem estou assumindo esse risco. Estou agindo de forma imprudente, exagerada, batendo demais, muitas vezes até atrapalhada ali pela questão momentânea daquela violência. Mas mesmo assim, ajo imprudentemente e ajo em excesso. E aí você fala em excesso culposo. E aí a pessoa vai responder pelos atos praticados na modalidade culposa. Seja por lesão, seja eventualmente por um homicídio, seja eventualmente por qualquer outro crime que eu pratique por meio de defesa. Porque eu agi imprudentemente, exageradamente ali em erro. E por isso, na forma culposa. Então, se eu, a partir do momento que eu repilo aquela injusta agressão e tenho a intenção de continuar nos meus ataques, estaria em excesso doloso. Agora, se eu repilo aquela agressão e por imprudência, por falta de cuidado, por não observar ali a situação direito, eu agrido mais do que deveria, eu vou responder também por um excesso culposo, e aí seja na modalidade de agressão, na modalidade de homicídio, no que o caso concreto ali determinar. Então, senhores, vamos reprisar tudo que a gente aprendeu sobre essa questão. Aprendemos aqui um pouquinho sobre a teoria do crime, uma basezinha, sobre o que são excludentes de licitude, causas de justificação, e entendemos o que é excesso doloso e o que é excesso culposo. E aí a questão fala assim, que não vai ser punido o excesso no estado de necessidade em razão da adoção da teoria unitária. Ela confunde dois assuntos aqui que não tem nada a ver. A teoria unitária vai dar uma classificação por estado de necessidade que nós já vamos explicar na sequência. Não tem nada a ver com excesso. Excesso é sempre punível, independente da modalidade da causa de justificação, como está previsto literalmente no parágrafo único que eu já li para os senhores. Mas eu queria explicar a questão desta maneira, explicando os conceitos ali nela contidos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria unitária. O que é a teoria unitária no estado de necessidade? Bom, para que entendamos a teoria unitária a respeito do estado de necessidade, precisamos relembrar um pouquinho aqui o que é o estado de necessidade. O estado de necessidade é quando eu, para preservar um determinado bem jurídico, eu violo outro bem jurídico em uma situação de perigo que não fui eu quem criei. Então, vamos pensar assim, existe uma situação de perigo que está causando perigo ao meu bem jurídico, ao meu patrimônio jurídico aqui, seja qual for, um bem patrimonial, um bem da integridade física ou a própria vida, tem um bem jurídico que está sob risco. Para salvar este bem jurídico, eu violo um bem jurídico pertencente a uma outra pessoa. Então pensei num exemplo aqui para os senhores para ficar claro. Digamos que eu estou em casa com o meu filho e meu filho começa a ter uma crise de asma muito forte. E se ele não usar ali a bombinha ou um remédio ali para combater essa crise de asma, ele pode ter um dano físico à sua saúde e, quem sabe, até à sua vida. E eu não tenho esse remédio na minha casa. E não há tempo hábil ali para eu ir até uma farmácia, ou ir até um hospital, eu preciso de um remédio imediatamente. E eu sei que o vizinho do meu lado, aqui no meu apartamento, na porta ao lado, ele tem esse remédio na casa dele. Esse remédio pode salvar a vida do meu filho. E, como eu disse, vamos pensar no exemplo que não há tempo para eu ir até a farmácia, até o hospital. A única forma de eu salvar a vida do meu filho é invadir a casa do vizinho, arrebentar a porta dele, fazer a invasão domiciliar e praticar o furto lá, furtando o remédio da casa dele e trazendo para salvar a vida do meu filho. Então eu violei o bem jurídico patrimônio do meu vizinho, danificando a porta. Eu violei o bem jurídico intimidade ali, invadindo a casa dele, a vida privada e, de certa forma, também a propriedade.
e, por fim, a propriedade em si, praticando o furto do remédio lá para usar uma dose para o meu filho. Mas tudo isso foi para salvar a vida do meu filho, que foi acometido ali por uma doença da qual eu não tenho culpa. Não fui eu que criei aquela situação dele ter aquela doença. Então ele teve aquela crise de asma, estava ali em vias de falecer ou de morrer, por alguma razão justa, eu não tenho esse remédio na minha residência, e eu invado a residência do vizinho, subtraio lá o remédio e salvo a vida do meu filho. Eu posso dizer que eu agi em estado de necessidade. Eu violei bens jurídicos de outra pessoa para salvar o bem jurídico vida que pertence ao meu filho. Violei o bem jurídico de uma pessoa para salvar o bem jurídico de outrem, no caso, o meu filho. E aí, como é que nós verificamos se, de fato, há um estado de necessidade? Nós comparamos o bem jurídico sacrificado, que foi o patrimônio, em face do bem jurídico salvo, que foi a vida do meu filho. E aí eu vejo que eu não violei um bem jurídico maior para salvar a vida do meu filho. Eu violei um bem jurídico que, no caso concreto, nós podemos chamar de um bem jurídico de menor valor. Eu violei o patrimônio, que depois pode ser ressarcido, pode ser reconstruído, para salvaguardar o bem jurídico vida, que caso se perdesse, jamais seria ressarcido. Então é tranquilo dizer que eu violei um bem jurídico de menor valor para salvaguardar um bem jurídico de maior valor. Esse é o estado de necessidade. A teoria unitária vai dizer que, em caso de estado de necessidade, sempre será causa de justificação, sempre afastará a ilicitude da conduta, sempre afastará o crime. Ocorreu o estado de necessidade, não há crime. É a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Quando você vê um estado de necessidade, você está diante de uma causa de exclusão da ilicitude. No entanto, existem outras teorias na doutrina e em outros países que dividem o estado de necessidade em estado de necessidade justificante, e aí lembrem do que eu falei sobre causas de justificação, e estado de necessidade exculpante. Aí nós teríamos um estado de necessidade que afasta a ilicitude, que é o estado de necessidade justificante, lembrando que torna a conduta justa, e nós teremos um estado de necessidade que, apesar de não tornar a conduta justa, não tornar ela legal, não afastar o crime, vai isentar o sujeito de pena. Que é na situação em que a violação do bem jurídico, eu violo um bem jurídico de maior ou de valor equivalente. Então, digamos que eu violo um bem jurídico vida para proteger um bem jurídico vida. Ou, às vezes, eu violo um bem jurídico vida para proteger integridade física. Digamos que eu estou numa situação de perigo e, por alguma razão, eu vou ficar altamente lesionado. E aí eu mato outra pessoa para salvaguardar a minha integridade física. Então eu violei o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física. Não há, no Brasil, o reconhecimento do estado de necessidade nessa situação, porque o bem jurídico violado é de maior valor que o bem jurídico protegido. Mas a doutrina e alguns países entenderiam que esse poderia ser considerado um estado de necessidade exculpante. Países que reconhecem isso não adotam a teoria unitária. O Brasil adota a teoria unitária, que o estado de necessidade será sempre justificante. Então, neste exemplo que eu dei, nós não reconheceríamos o estado de necessidade. E aí, voltamos à assertiva, que diz lá que o excesso doloso ou culposo será sempre punível, salvo no estado de necessidade, porque o Brasil adota a teoria unitária. Veja, a adoção da teoria unitária nada tem a ver com excesso. Excesso sempre vai ser punível, independente da causa de justificação adotada. E a teoria unitária, ela somente faz essa explicação sobre o que é um estado de necessidade justificante, o que é um estado de necessidade exculpante, e que no Brasil nós só temos o estado de necessidade justificante. Então ela está ali apenas para dar uma confundida nos senhores, e bastaria os senhores saberem que excesso será sempre punível, independentemente da causa de justificação ou da causa de excludente ilicitude em tela. Portanto, letra A, errada. Letra B. É admissível o reconhecimento de legítima defesa contra agressão de agente em erro de tipo permissivo evitável. Nessa assertiva, o candidato precisa saber sobre
legítima defesa, o que é, erro de tipo permissivo evitável, também o que é, e verificar a possibilidade de conflito entre elas. Vamos lá. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa é uma forma de autodefesa. É eu defender a mim ou defender outra pessoa de uma agressão injusta usando meios moderados e necessários. Então, alguém ataca a minha vida, eu posso me defender fisicamente, protegendo a minha vida e agredindo essa pessoa que está me atacando, se isso for a forma necessária para eu exercer a minha defesa. Da mesma maneira, se alguém ataca o meu filho, eu posso agir fisicamente para proteger a integridade física ou a vida do meu filho. O que são meios moderados ou necessários? Meios necessários são os meios que estão ali à minha disposição e que são aqueles, os eficientes, eficazes com que eu possa, de fato, executar a minha defesa. E aí eu tenho que usar isso de modo moderado. Então, digamos que alguém muito mais forte do que eu está atentando contra a minha vida. E eu tenho ali à disposição uma barra de ferro, algum tipo de taco, um porrete de madeira, algo que eu possa pegar para me defender desta pessoa que é muito mais forte do que eu. Então eu posso dizer que a utilização desse instrumento ela é necessária, porque eu sozinho, com as minhas mãos, talvez não conseguiria me defender desta pessoa que é maior e mais forte do que eu. Eu preciso usar um recurso que está ali à minha disposição. Então, eu uso essa barra de ferro, eu uso esse porrete, e isso está protegido ali pela legítima defesa como um meio necessário. É necessário usar aquela arma, apesar da gravidade da conduta, mas ela é necessária. E o que é moderada? Digamos que eu dou lá 1 ou 2 pauladas na pessoa e aquilo já é suficiente para afastar a agressão. Se eu continuar agredindo, eu não vou estar usando de forma moderada este meio que eu usei. Eu vou estar usando, como eu expliquei na outra assertiva, em excesso. E aí vou responder pelo crime, não haverá mais legítima defesa. Haveria uma legítima defesa anterior, que justificou a minha agressão, porém, a partir do momento que eu deixei de ser moderado na minha defesa, eu não estou mais protegido por ela e estarei agindo em excesso. Por isso que o parágrafo único diz que o excesso vai ser punido sempre. Como eu disse, nem precisava existir esse parágrafo único, porque a partir do momento que eu ajo em excesso, já não estou mais acobertado pela legítima defesa. É um parágrafo redundante, mas ele tem o fim didático de que se dê a correta interpretação à lei, para que não haja más interpretações pelos operadores do direito. Então, passando aqui de forma rápida, a partir do momento que eu repeli a injusta agressão, não estou mais protegido pela legítima defesa. E meio necessário é aquele que eu tenho ali à minha disposição e que sem ele eu não conseguiria me defender. Eu preciso dele para me defender. E utilizando ele, eu tenho que usar de forma moderada. Esta é a legítima defesa. Agora, o que é alguém que age em erro de tipo permissivo evitável? Primeiro, vamos entender o que é um erro de tipo permissivo. Está dentro da teoria do erro. Nós temos ali na teoria do erro o seguinte: quando eu pratico um crime, eu tenho conhecimento de todos os elementos objetivos daquele crime. Eu quero praticar o crime de furto. Eu sei que eu vou subtrair alguma coisa e que esta alguma coisa pertence a outra pessoa. Então, eu subtraio coisa alheia móvel, pratico o crime de furto. Eu tenho o conhecimento dos elementos objetivos do tipo e eu quero realizar os elementos objetivos do tipo. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu quero furtar um celular. Eu olho o celular de uma pessoa, vou lá, pego o celular, sei que é daquela pessoa, coloco no meu bolso, vou embora com ele e pratico o crime de furto. Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu sento ao lado de uma pessoa, num local público, e ela tem um celular exatamente igual ao meu. E nós dois colocamos o celular em cima da mesa. Na hora de ir embora, em vez de eu pegar o meu celular, eu, por erro, pego o celular da outra pessoa. Então eu estou agindo em erro sobre o elemento objetivo coisa alheia. Eu estou, de fato, subtraindo uma coisa alheia que pertence a outra pessoa. Mas eu penso que aquele celular é meu, porque ele é exatamente igual ao meu.
há razões ali para que eu cometa esse erro. Foi colocado do lado do meu celular. E eu ali numa distração pego o celular que não me pertence, que pertence a outra pessoa. Então eu erro sobre o elemento objetivo, coisa alheia. Aquilo não pertence, pertence a outra pessoa, mas eu penso que pertence a mim. Eu ajo em erro. E aí a lei vai dizer que este erro, se inevitável, ele exclui o dolo. Agora, se evitável, a pessoa vai responder a título de culpa. O que é inevitável e evitável? Vai ser análise, no caso concreto, à luz do homem comum, do senso comum. Este erro é plenamente justificável? Qualquer pessoa naquela situação erraria também? Se nós chegarmos a essa conclusão, nós vamos dizer que o erro é inevitável e, portanto, a pessoa não responderá por nada. Agora, se for um erro evitável, se nós possamos dizer assim, tudo bem, esse cidadão errou, ele praticou um crime ali, errando sobre um elemento objetivo do tipo, mas se ele fosse mais atento, se ele prestasse atenção, ele veria, por exemplo, que no celular que ele pegou tinha um adesivo que ele nunca colocou no celular dele. Era um adesivo discreto que estava ali no canto, mas que com um pouco mais de observação ele veria que não é o celular dele. Então essa pessoa agiu com culpa, agiu com imprudência por pegar o celular rápido, ou agiu com negligência por não olhar com calma se era de fato o seu celular e, portanto, responderia por culpa. Nós não temos no furto a modalidade culposa. Como não tem a modalidade culposa, não responde. Mas num outro exemplo, em que houvesse a previsão culposa para o delito, a pessoa responderia. Então o que eu quis explicar para os senhores aqui é que se o erro é inevitável, qualquer pessoa erraria naquela condição, a pessoa vai excluir o dolo e a culpa a pessoa não responde. Se o erro for evitável, nós possamos dizer assim, outra pessoa naquele lugar com um pouquinho mais de observação não cometeria esse erro. Se houver previsão culposa para o delito, a pessoa responde a título culposo. Basicamente, de forma bem inicial, a teoria do erro é mais ou menos isso. E o que é erro sobre um tipo permissivo? Tudo que eu falei agora é um erro sobre um tipo penal incriminador, um erro sobre elementos objetivos de um crime. E eu citei o furto como exemplo. Agora, o que acontece se eu errar sobre os elementos objetivos de uma excludente de ilicitude, que nós aprendemos agora há pouco? Se eu errar sobre os elementos objetivos de uma causa de justificação. Por exemplo, eu acho que estou agindo em legítima defesa. Eu acho que estou sofrendo uma agressão injusta. Eu acho que o meio que usei foi necessário ou moderado. Mas, à luz do caso concreto, nós vemos que não havia injusta agressão, por exemplo. Mas as circunstâncias levavam a crer que parecia ser uma agressão injusta. Então, eu citei um exemplo aqui no meu material. Digamos que eu chego na minha casa e eu vejo um cidadão rebocando um carro do meu imóvel. O cara está levando o meu carro embora. E eu penso, estou sendo furtado, que ele está levando o meu carro embora. Então eu ajo ali, fisicamente, seguro esse cidadão, amarro ele, falo, está furtando o meu carro aqui. Amarro ele e levo ele para a delegacia. Eu pratico ali um cárcere privado, pratico um sequestro. Mas eu, na verdade, acho que estou prendendo o ladrão do meu carro. Quando chegamos na delegacia, esse ladrão, ele mostra lá os documentos dele. Ele é um oficial de justiça e ele mostra também que ele tinha uma ordem judicial de busca e apreensão naquele veículo e nessa ordem judicial autorizava ele entrar na residência, no período diurno, e levar o carro embora, se ele não encontrasse ninguém no local. A ordem judicial autorizava isso a ele. Então aquela pessoa estava agindo no estrito cumprimento do dever legal dela. Ela estava agindo sobre uma excludente de ilicitude. E eu estava agindo numa discriminante putativa. Eu achei que estava sendo violado no meu direito de forma injusta, mas eu estava sendo violado de forma justa. Havia uma ordem judicial mandando buscar aquele carro. Então eu agi acobertado não por uma excludente de ilicitude, mas acobertado por uma discriminante putativa. Uma discriminante putativa significa algo que parecia descriminalizar a minha conduta, mas o putativa diz parece, significa parecer, mas de fato não descriminalizava a minha conduta. Então, eu terei cometido um crime, mas serei isento de pena de acordo com a lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo para os senhores entenderem melhor.
Artigo 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Então, o artigo 20 está falando sobre erro de elementos objetivos de um tipo penal incriminador. Como eu citei no exemplo, o furto. Então, seria um erro sobre elementos objetivos do tipo penal do furto. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. E aqui não há especificamente na lei, mas a doutrina e jurisprudência definem desta forma. Se o erro for inevitável, qualquer pessoa erraria naquela situação, não havia como escapar desse erro, não há punição nem a título de culpa. Considera-se o erro inevitável. Vai responder a título de culpa, conforme a parte final aqui do dispositivo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei quando o erro for evitável. Quando nós olharmos a situação e falarmos assim, tudo bem, agiu em erro, mas se tivesse um pouco mais de cuidado, observaria esse erro e não agiria dessa forma. Portanto, vai responder a título de culpa, pelo menos. E aí, parágrafo 1º vai falar do erro agora, não sobre um tipo penal incriminador, mas sobre um tipo penal permissivo. Um tipo penal que exclui a ilicitude, especificamente os tipos penais das causas de justificação, das causas excludentes de ilicitude. Diz o seguinte, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, percebam aqui que há alguns requisitos. Primeiro, esse erro tem que estar plenamente justificado. As circunstâncias do caso precisam dizer, qualquer pessoa naquela situação também faria essa suposição, também agiria em erro. E por isso é justificável esse erro. E um segundo momento importante aqui, fala, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então o erro precisa ser sobre alguma coisa do mundo real, dos fatos. Não pode ser um erro jurídico sobre o que é ou o que não é uma legítima defesa, sobre o que é ou o que não é um estado de necessidade, sobre estar ou não estar juridicamente no exercício regular de um direito ou no estrito cumprimento do dever legal. Não pode ser um erro sobre a lei, sobre o conceito de legítima defesa. Tem que se entender o conceito de legítima defesa e o erro tem que acontecer sobre o fato. Então, por exemplo, eu acho que estou sofrendo uma injusta agressão nesta situação que citei do oficial de justiça. Eu errei sobre os fatos, mas não errei sobre a questão jurídica. Quando os fatos foram esclarecidos, aí eu pude perceber que eu não avaliei corretamente e não estava acobertado pela legítima defesa. A lei vai dizer que, se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que este erro era justificável, que era inevitável, eu ainda assim estarei cometendo um crime, porque isso não exclui a criminalidade. No entanto, serei isento de pena. Então, quero que os senhores entendam o seguinte, causas excludentes de ilicitude afastam a ilegalidade da conduta, afastam a antijuridicidade da conduta, justificam a conduta. Quando eu ajo pensando que estou protegido por uma dessas excludentes, mas por situações de fato não estou, eu ainda assim estarei cometendo um crime. Mas se o meu erro for justificável, eu terei a isenção da pena e estarei acobertado por uma discriminante putativa. É a legítima defesa putativa. O exemplo que os manuais trazem é o seguinte, eu tenho um desafeto, uma pessoa com quem eu tenho um problema. Essa pessoa já disse para mim o seguinte, olha, eu vou te matar. Quando eu te encontrar na rua, eu vou te matar. Você é meu inimigo, eu estou prometendo que vou te matar. E aí, um determinado dia, eu estou cruzando com essa pessoa na rua. A pessoa vem em minha direção e coloca a mão no bolso e faz um gesto como se fosse sacar uma arma contra mim. Eu não vou esperar para ver de fato se ela está sacando essa arma. Eu já sei, ela já é um desafeto meu, ela já me ameaçou, já disse que vai me matar e faz um gesto como se fosse sacar uma arma contra mim. Eu, tendo uma arma ali legal, um porte de arma, reajo e atiro antes e mato aquela pessoa. Quando vai se averiguar a situação, a gente vê que a pessoa não estava armada, ela foi lá e pegou um lenço do bolso. Esse é o exemplo que contém nos manuais. Então não havia um risco de agressão atual ou iminente. Eu não estava sob um risco de agressão. Então eu não estava protegido pela legítima defesa. Mas tudo fazia crer que eu estivesse.
Então, eu não agi sobre uma excludente de licitude, mas eu agi sobre uma excludente de licitude putativa, uma aparente excludente de licitude, ou como a nossa lei chama, sobre uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa. Eu vou continuar tendo cometido um crime, mas poderei ser isento de pena. E agora vem a pergunta da questão. Alguém que age agredindo outro, pensando estar acobertado sobre uma legítima defesa, sob a égide de uma discriminante putativa, aquele outro pode usar de uma legítima defesa real? Cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? Ou cabe legítima defesa real contra qualquer discriminante putativa? Essa é a pergunta da questão e é isso que nós precisamos responder. Feitas essas premissas, então os senhores entenderam agora o que é uma exclusão de licitude, do que é uma causa que isenta o agente de pena. E agora eu volto com os senhores lá naquela primeira assertiva, na assertiva A, quando eu expliquei o nome causa de justificação. Vamos pensar, causa de justificação é o que torna o injusto justo. A lei prevê que a legítima defesa, ela somente será cabível quando eu for repelir uma injusta agressão. Se a agressão é justa, não cabe a legítima defesa. Então eu posso dizer de cara para os senhores que não cabe legítima defesa em face de outra legítima defesa. Não cabe a legítima defesa real contra a legítima defesa real. Porque esta legítima defesa real, ela é uma agressão justa. Se o cara está sob legítima defesa, é uma causa de justificação, torna a conduta justa, a agressão praticada em legítima defesa não autoriza uma outra legítima defesa, porque seria uma agressão justa. Agora, eu expliquei para os senhores que quem age sobre a égide de uma discriminante putativa continuará praticando crime, porém será isento de pena. Mas a conduta dele continua sendo crime. Se ela continua sendo crime, ela continua sendo um ato injusto. Ela continua sendo típica e antijurídica e, portanto, um injusto penal. Então, a agressão de quem age sob uma discriminante putativa, para fins de verificarmos se é possível uma legítima defesa real, eu vou dizer aos senhores que sim, cabe legítima defesa real contra quem age sobre uma discriminante putativa. E aí, a questão vai dar mais uma reforçada ali ainda, porque ela vai dizer assim, erro de tipo permissivo evitável. Ela quer dizer o seguinte, o cara não só estava errando sobre, sobre um tipo permissível, como esse erro dele ainda poderia ser evitado de acordo com uma averiguação um pouco melhor do caso concreto da situação ali existente. Portanto, é um reforcinho no sentido de que vai ser possível sim a legítima defesa real. Portanto, a assertiva B está correta. É admissível a legítima defesa em face de quem age acobertado sobre, na modalidade de erro de tipo permissivo evitável. Resumo, quem age em erro de tipo permissivo evitável, apesar de ser isento de pena, a conduta dele continua um injusto penal, continua típica e antijurídica e, portanto, se enquadra na agressão injusta prevista no artigo 25, que dá o conceito de legítima defesa. Então é possível legítima defesa real contra uma discriminante putativa ou contra quem age em erro de tipo permissivo evitável. Então por isso que eu quis explicar todos os conceitos para os senhores, para que os senhores entendam por que é possível. Se eu simplesmente falasse que podia, numa próxima questão, os senhores não conseguiriam resolver. Então tem que entender todos os conceitos. Então a assertiva B é a assertiva correta da questão. Assertiva C. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Aqui, os senhores precisam lembrar o que eu expliquei na assertiva A. O que é o estado de necessidade? Eu ajo em estado de necessidade quando eu, apesar de destruir, danificar, deteriorar um bem jurídico alheio, eu faço para proteger um bem jurídico meu ou de outra pessoa. Proteger um bem jurídico meu ou proteger o bem jurídico do meu filho. O exemplo que eu dei aos senhores hoje foi eu praticar um furto do remédio do vizinho para salvar a vida
do meu filho. Meu filho teve um ataque de asma, eu invadi o apartamento ao lado, furtei um remédio lá para salvar a vida do meu filho. Violei o patrimônio do meu vizinho para salvar o bem jurídico vida do meu filho. A pergunta é, era exigível de uma pessoa comum deixar o seu filho morrer e não subtrair o bem do vizinho? Eu acredito que não. Então eu posso dizer que não era exigível sacrificar o direito vida do meu filho em face de proteger o patrimônio do vizinho. É entendido que ao contrário, que é entendido que é razoável sacrificar o patrimônio do vizinho para salvar o bem jurídico vida do meu filho. Por isso que nós dizemos que quando violamos um bem jurídico de menor valor para proteger um bem jurídico de maior valor, estamos acobertados pelo estado de necessidade e esse estado de necessidade vai excluir o crime. Lembrem, teoria unitária. No Brasil, o estado de necessidade sempre exclui o crime. Agora, quando eu violo um bem jurídico de maior valor para proteger um bem jurídico de menor valor, aí nós vamos dizer que não há estado de necessidade, porque não é exigível sacrificar o bem jurídico de outra pessoa para resguardar o meu bem jurídico. A lei vai dizer que era exigível sacrificar o meu próprio direito, não há estado de necessidade. Em outras palavras, a lei está dizendo, se o mais razoável era você perder o seu bem jurídico, você não estará sob estado de necessidade. Então, vamos pensar num outro exemplo aí. Pensemos que eu estou diante de uma situação de perigo que oferece um grande risco à minha integridade física. Essa situação de perigo pode afetar a minha integridade física de maneira violenta. Eu vou ficar, por exemplo, paraplégico. Não vou mexer mais nada do pescoço para baixo. Se essa situação de perigo ofender a minha integridade física, eu vou ficar paralisado do pescoço para baixo. Mas eu tenho uma saída. E essa saída vai ser matando outra pessoa, tirando a vida de outra pessoa. Se eu tirar a vida da outra pessoa, eu consigo escapar dessa situação de perigo e salvar a minha integridade física. Então, eu faço isso. Eu estarei violando o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física desta grave lesão. Veja, à luz da nossa legislação, que adota a teoria unitária, e na teoria unitária só admitimos o estado de necessidade justificante, aquele que torna a conduta lícita, e, portanto, só admitimos o estado de necessidade em que haja a violação de um bem jurídico menor para a proteção de um bem jurídico maior. Neste exemplo que eu dei, não teremos estado de necessidade, pois eu estarei violando o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física, que tem um valor menor. No entanto, a lei prevê que esta situação, apesar de não excluir o crime, é uma situação compreensível e prevê uma diminuição de pena. Então, a princípio, a letra C parece estar correta. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Então, era razoável que eu exigisse o sacrifício da minha integridade física. Não era razoável eu matar a outra pessoa. Pela lei, integridade física é menor do que vida. Então, é razoável que eu sacrifique o bem jurídico integridade física. Não será cobertado, portanto, pelo estado de necessidade. Mas a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Então, no estado de necessidade, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Parece que essa questão está correta. O erro aqui está na fração de 1/6 à metade. Vamos ler como está na legislação. Aqui, estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. E esse não era razoável exigir-se, ou era razoável exigir-se, os senhores resolvem dessa maneira que eu tenho explicado, avaliando os bens jurídicos protegidos. Eu estou sacrificando um bem jurídico de menor valor, eu digo que não era razoável exigir o sacrifício do meu direito
ou do direito de quem eu estou protegendo. Agora, se eu vou sacrificar um bem jurídico de maior valor, esse bem jurídico ameaçado aqui, era exigível que eu sacrificasse este bem jurídico aqui. Então, a assertiva ali, ela está aparentemente certa, porque o parágrafo 2º diz o seguinte: embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida. E ali, a alternativa está tratando de uma situação que, em estado de necessidade, caso fosse exigível sacrificar o direito ameaçado, a pena poderia ser reduzida. Só que ela aplica uma fração errada. Ela fala de 1/6 à metade. E a redução da lei é de 1 a 2/3. Nós poderíamos analisar ali num outro erro na assertiva. Porque ele fala, no estado de necessidade, embora razoável exigir-se o sacrifício do bem, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Já disse para os senhores que a fração está errada. A lei diz de 1 a 2/3. Nós podemos apontar um outro erro, que é do ponto de vista do português ali. Porque ela fala no estado de necessidade, embora fosse exigível o sacrifício do direito ameaçado, vai se aplicar a redução da pena. E quando é exigível o sacrifício do bem jurídico ameaçado, já não há mais estado de necessidade. Então eu poderia dizer o seguinte: a afirmação está errada na escrita, porque o parágrafo 2º trata-se de uma situação em que não há mais estado de necessidade. Veja, que não há previsão de estado de necessidade aqui. Mas ela está falando desta causa de diminuição de pena dentro do tipo ali do estado de necessidade. Então, o erro mais flagrante mesmo está na fração. Veja, no estado de necessidade, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Já a lei fala que a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, o erro mais flagrante aqui é na fração da diminuição da pena. De todo modo, a letra C está errada. E vamos à letra D, a última da nossa questão. De acordo com a nova redação promovida pela Lei 13.964/2019, pacote anticrime, considera-se em estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, de fato, o pacote anticrime trouxe uma nova, entre aspas, nova situação de causa excludente de ilicitude. Ela foi prevista para aquela situação do sniper. O sniper que está lá mirando o bandido que está segurando uma refém ali em cárcere e oferecendo risco a essa refém. Então imagina a seguinte situação, nós tivemos isso lá no Rio de Janeiro. O bandido está segurando uma refém com uma faca no pescoço. E o sniper lá de longe olha aquela situação, mira na cabeça do bandido e mata o bandido. Este dispositivo foi trazido à lei para proteger esse policial da segurança pública que mata o bandido nestas condições. Agora pensem comigo, se eu mato uma pessoa que está oferecendo risco à vida de outra pessoa, sobre qual excludente de ilicitude eu estou? Sobre a excludente de ilicitude da legítima defesa. Já era prevista na legítima defesa esta situação. O agente de segurança pública está matando um bandido que está oferecendo um risco atual ou iminente à vida de uma pessoa inocente. Então é o caso de legítima defesa. Não precisaria haver essa disposição. No entanto, o pacote anticrime teve a intenção de reforçar essa ideia, de reforçar que um policial que age nessa situação está acobertado pela legítima defesa. Então o erro aqui na letra D é quando fala que este policial está no estrito cumprimento do dever legal. Porque não é dever legal de ninguém matar outra pessoa. O policial não tem como, dentro do seu dever legal, o dever de matar outras pessoas. Ele age pela legítima defesa. Vamos ler o que diz o parágrafo único, que foi o parágrafo introduzido pelo pacote anticrime. Observado os requisitos previstos no caput desse artigo, e aí, observados os princípios que estão previstos no artigo 23 da legítima defesa. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, é um parágrafo que ele é redundante, porque ele manda observar
todos os requisitos do artigo 23 e, caso os requisitos do artigo 23 estiverem presentes, já está configurada a legítima defesa e não precisaria ter o resto aqui. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública. Na verdade, o que esse parágrafo único trouxe foi um exemplo da vida real que se enquadra na legítima defesa. Foi um reforço, uma ajuda para dizer, olha, policiais nessa situação não devem ser punidos. É um reforço à legítima defesa. Então o erro aqui da assertiva D é bem claro, porque o erro fala em estrito cumprimento do dever legal. E essa situação não se refere à excludente do estrito cumprimento do dever legal. Se refere à excludente da legítima defesa. Então, portanto, letra D também está errada. Então, senhores, essas são as nossas considerações a respeito dessa questão que caiu no concurso para promotor substituto lá em Minas Gerais em 2023. Os senhores puderam observar que trata de temas básicos. Teoria do crime, teoria das excludentes de licitude, teoria do erro, discriminantes putativas. São temas que caem há anos, eu diria há décadas, em nossos concursos públicos. Concurso de juiz, promotor, delegado, sempre vai ter alguma questão envolvendo esses temas. Então é importante que os senhores aprendam e conheçam esses temas. Por isso que nós fazemos este tipo de correção de pergunta. Eu não resolvo as perguntas ali de forma rápida, apenas com a intenção de resolver a questão para os senhores. Eu quero ensinar os conteúdos que estão ali inscritos nessa questão, para que quando ela for perguntada novamente em outras provas, de maneiras diferentes, conhecendo os institutos, os senhores saberão responder. E eu posso cravar aqui, vai cair no próximo concurso de juiz, no próximo concurso de promotor, no próximo concurso de delegado, alguma questão parecida. Querendo saber sobre excludente de licitude, querendo saber sobre teoria do crime. São questões básicas que os senhores precisam saber, precisam aprender. Então, se dediquem a esses temas. E quando forem estudar para provas, façam isso. Resolvam a questão, mas resolvam cada uma das assertivas, aprendendo todas as palavras que tiverem ali. Então, na assertiva A, falou em teoria unitária do estado de necessidade. Vão estudar o que é teoria unitária. Falou em causa de justificação. Estudem o que é causa de justificação. Por que tem esse nome? Por que às vezes chamamos de causas excludentes de licitude? Por que chamamos de causa de justificação? É o que nós fizemos aqui nesse vídeo. Se gostaram da nossa análise, eu peço, deem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sino de notificações para receberem comunicações de quando publicarmos mais vídeos como esse. Eu garanto, se os senhores nos acompanharem aqui, teremos toda semana novos temas importantes para o direito e faremos sempre essa explicação detalhada. Aqui os senhores vão aprender. Precisam ter paciência. Nossos vídeos às vezes são mais longos que os vídeos que são encontrados por aí. É que a nossa ideia é fazer com que os senhores aprendam de fato direito. Nós queremos atingir aquelas pessoas que querem de fato aprender. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo e bons estudos!